levamos um celular, as vidrarias e faz no local mesmo, sem precisar trazer água para o laboratório. É um método que é relativamente barato, utiliza pouco material, poucos reagentes. Nós vai ter aí cerca de 300 microlitros, então é um volume irrisório, basicamente, muito pouco, muito baixo. E não vai ter risco de contaminação tanto ambiental, com descarte de reagente, quanto também com analítica, que não vai estar trabalhando com materiais que são altamente tóxicos. Então a gente retira uma pequena alíquota, cerca de 300 microlitros da nossa amostra, e colocamos na nossa placa. Então, para retirarmos a nossa imagem digital e vermos e fazermos a nossa curva de calibração, a gente vem para uma câmara escura, onde essa câmara contém LEDs para deixar a iluminação uniforme. Então, adicionamos aqui, ligamos nossos LEDs e fechamos nossa caixa para que não haja interação entre a luz externa com o LED que está aqui na nossa caixa. Então, aqui a gente vem com o smartphone, todo mundo hoje tem um smartphone, e utilizando um aplicativo, por exemplo, o Photometrics, a gente consegue capturar a nossa imagem aqui, pela câmera do smartphone, para que a gente possa fazer a nossa curva de calibração e quantificar a nossa amostra real, no caso a amostra que está contaminada. E a metodologia é relativamente fácil, então qualquer pessoa que for ali treinada por nós, aqui no laboratório ou por qualquer outro químico, consegue fazer essa metodologia. Uma vez que não vai trabalhar com equipamentos que são relativamente caros, a gente vai trabalhar com smartphone, então você pode usar o seu próprio smartphone e a metodologia é bem simples, rápida e prática. No próximo bloco, vamos celebrar os 5 anos de Univerciência, revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. E a nossa retrospectiva começa pelo estado do Ceará. O intervalo é rápido, a gente volta já. Elas não são só cozinheiras, são guardiãs do sabor, do cuidado e da saúde de milhões de estudantes. Com alimentos fresquinhos, direto da agricultura familiar, fazem da merenda um elo entre o campo, a escola e a infância. No Vida de Merendeira, você vai conhecer quem transforma cada refeição num gesto de afeto e transformação social. Vida de Merendeira, quarta, 7h30 da noite, aqui no Canal Educação. Em 2025, a Univerciência comemora 5 anos no ar. E para celebrar essa data tão especial, nós vamos, a partir desta temporada, revisitar algumas pesquisas apresentadas em nosso programa e conferir seus avanços e resultados. Hoje, viajaremos até o estado do Ceará. Por lá, na Universidade Federal do Estado, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar analisaram o estoque de carbono em diferentes áreas de um manguezal localizado na região metropolitana de Fortaleza. Vamos conferir. Os manguezais cumprem uma importante função na natureza. Eles estabilizam a costa, reduzem a erosão causada pelas marés e suas raízes servem de berçário natural para diversas espécies de animais. Pesquisas mais recentes mostram ainda que os manguezais, por reterem muito carbono do ambiente, são grandes aliados do enfrentamento aos problemas causados pelas mudanças climáticas. Na região metropolitana de Fortaleza, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estudam o manguezal do estuário do Rio Pacoti e desenvolvem um projeto de recuperação desse ecossistema. Como é uma área que está recuperando, está tendo uma regeneração muito grande do manguezal, a gente vem acompanhando isso desde 2017, então é uma área que realmente o manguezal cresceu muito. Quando o manguezal cresce, ele tira carbono da atmosfera. Então a gente está analisando então o estoque de carbono em diferentes áreas desse manguezal. A gente está fazendo um levantamento bibliográfico, então a gente faz uma busca bem intensiva de literatura, ver o que a literatura usa como metodologia para ver se existe um padrão nacional sobre os quantitativos de carbono no Brasil. O segundo passo é também medir essas quantidades no próprio manguezal. Então a gente vai até o manguezal, a gente coleta amostras, a gente traz amostras para o laboratório, a gente processa, processar é fazer uma pesagem, é fazer um procedimento químico, e a gente faz esses procedimentos para constatar quanto tem de carbono ali naquela areia do manguezal.
E também a gente faz as medidas das árvores. Então, medindo as árvores, a gente consegue saber qual é o estoque de carbono na vegetação do manguezal. A gente consegue ver que essa região tem muito carbono no manguezal, que a gente chama de carbono azul. E a gente consegue perceber que ambientes como o nordeste do país e o norte do país, que tem maiores amplitudes de maré, que a maré varia, vai lá em cima e depois vai lá embaixo, variando uma grande quantidade de água, eles conseguem concentrar mais carbono no solo. A gente coleta amostras do solo em diferentes áreas da nossa área de estudo, né? Com diferentes níveis de degradação, né? A gente tem uma área que foi degradada, no caso das salinas, né? onde antigamente eram salinas. A gente tem uma área de apicum, que é uma área desprovida de vegetação, mas que faz parte do ecossistema manguezal também. E a gente tem uma área preservada, que é uma área de floresta nativa, floresta bem desenvolvida, considerada saudável, e a gente compara as estimativas de carbono de cada uma dessas áreas. A gente pega tubos de solo, que a gente chama de testemunho, né? A gente insere esses tubos no solo e puxa, então a gente vai ter um perfil do solo, né, em camadas, desde a superfície até uma camada de cerca de 1 metro de profundidade. E a gente pode analisar, camada por camada, o teor de carbono que está contido ali naquele solo. A gente achou diferenças muito significativas entre as áreas. A gente viu que a área que foi degradada, a área que antigamente havia salinas, é a área que tem os menores estoques de carbono. Quando a gente impacta o solo, quando a gente desmata e tira parte daquele solo, seja 10 centímetros de solo, seja 1 metro de solo, escavando, a gente vai fazer com que aquele carbono que antes estava guardadinho ali, ele entre novamente em contato com o oxigênio da atmosfera. E quando esse carbono entra em contato com o oxigênio, a gente tem novamente o CO2. Então ele volta para a atmosfera na forma de CO2. A gente vê também que mangues mais desenvolvidos, mais antigos, com as árvores maiores, elas também têm um armazenamento maior. E aqui no Ceará, como tem o desenvolvimento da atividade da carcinocultura, a gente considera que é uma região que é também bastante estudada, porque esses ambientes, quando eles são os ambientes tanto de manguezais quanto de apicum, quando eles começam a ser degradados, quando eles têm a sua função alterada, eles passam a emitir quantidades de carbono. Então, eles começam a ser fonte de carbono, né? Isso diz muito do quanto que a gente precisa proteger e recuperar áreas degradadas. Essas plantas são aliadas, né, de toda a biosfera do planeta. Elas são grandes aliadas para manter o equilíbrio ecossistêmico e, consequentemente, para manter nossa qualidade de vida, né, para a nossa existência também. De 3 anos para cá, esse projeto caminhou. Dentro do projeto, vários alunos participaram. Foram feitos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que resolveram algumas perguntas que a gente tinha do início. Questão das facilitadoras, questão do carbono, quanto de carbono tinha, quanto de carbono ia estocando ao longo do tempo. Essas perguntas foram todas respondidas com esses trabalhos de conclusão e com a publicação dos artigos em revistas internacionais. À medida que isso foi acontecendo, novas perguntas foram surgindo dentro do projeto. Então a gente entrou em uma segunda fase, que é aprofundar alguns aspectos, principalmente com relação a questões do solo. E também a gente entrou numa fase que a gente chama de uma comparação internacional. A gente está com um aluno que veio de Bangladesh, que trabalha com recuperação de manguezal lá em Bangladesh, que a gente vai fazer agora algumas comparações entre o Bangladesh e o manguezal do Pacuti. E aí a gente vai aprofundar algumas questões com relação ao solo. Com a continuidade do projeto, a gente espera que de fato o manguezal se recupere. Nesses primeiros resultados que a gente tem da área, a gente tem acompanhado um acúmulo de carbono no ambiente e, além disso, a gente tem avaliado outros serviços ecossistêmicos que são prestados por esse manguezal em recuperação. Então a gente sabe sim que as características do ambiente, principalmente relacionadas aos solos, estão mudando no sentido de que aquela área vai ser recuperada. A gente tem calculado que entre 40 e 35 anos seja o tempo necessário para aquele manguezal se restabelecer. Tentamos comparar as duas regiões climáticas, aqui em Bangladesh e no Paquistão. E parece que o clima é totalmente diferente nas duas áreas. Então, podemos tentar avaliar ou medir a diferença entre elas ao longo do crescimento da área de restauração. Um programa como o Universiciência ele é muito importante, por quê? Porque ele
permite que a gente leve para a população o que é feito dentro da universidade.